Fala pessoal do meu canal, bem-vindo ao mundo Darkest, mais um tutorialzinho aí, né, da série de Como Não Desistir de Darkest Dungeon. Vamos lá, esse vídeo de hoje é um vídeo aí a pedido do nosso inscrito aí, o Gabriel Alves. Salve, Gabriel Alves. Valeu aí, meu mano, por estar acompanhando o canal, tá comentando aí nos vídeos. Isso ajuda muito o meu trabalho, mano. E pessoal, quem tiver qualquer dúvida aí sobre algo do Darkest Dungeon, pode mandar pra mim aí, pode perguntar nos comentários. Se for alguma coisa simples que eu consigo responder logo, eu já respondo ali no comentário mesmo. Se for algo um pouco mais complexo, eu faço um vídeo, não tem problema algum. Igual eu tô fazendo esse vídeo aqui pra responder a dúvida aí do Gabriel, beleza? E qual que é a dúvida do Gabriel? O Gabriel quer saber sobre as composições do game. Ele falou que ele tá com algumas dificuldades em montar composições. Se eu não me engano, ele disse que ele monta composições, mas ele sente que falta algo. Então vamos lá, vou explicar tudo que eu sei sobre composições. Vou tentar ser bem direto aqui, porque senão vai ficar um vídeo grande. É um assunto meio complicado. E espero ajudar, Gabriel. Espero tirar a sua dúvida aí. Pessoal, só, só mais um toque. Cara, se vocês escutarem um galo. Se vocês escutarem um galo aí de fundo, mano, cantando. É que eu tô gravando esse vídeo de manhã. O único horário que eu tô tendo pra gravar esse vídeo agora é de manhã. E, mano, morar na roça é foda. Enfim, quando a gente fala de comps no Darkest Dungeon, é um assunto muito complicado. E por que é complicado? Não que seja um assunto difícil, mas assim, cada pessoa joga Darkest Dungeon de uma forma. Cada pessoa tem os personagens preferidos, entende? Então você vai ver que o jogo tem 16 classes. Mas, cara, muito raramente você vai usar todas as classes. Tem classe, por exemplo, que eu não jogo com ela. E assim muitas pessoas montam, né, as comps de acordo com os personagens que gosta de jogar. Muita gente joga, tipo, com personagem repetido. Eu conheço gente até que joga sempre com a mesma comp, que fica procurando na carroça, tipo, o cara que só joga com cruzado, o cara que só joga com bandido, etc, etc, etc. E vamos lá, vamos dar início a como fazer uma comp, montar uma comp efetiva, uma comp que vai fazer você progredir no game. Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês é conhecer os personagens. O jogo tem 16 classes. É importante você conhecer todas, cara. Todas as classes. Por mais que você não vai jogar com todas, conheça. Eu vou dar uma passada por cima de cada classe aqui. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, pessoal, porque senão eu acho que o vídeo vai acabar ficando muito longo. Se eu fizer isso, o vídeo vai acabar passando de uma hora fácil aí. Mas então eu vou só explicar um pouco aqui pra gente ter contexto quando for falar das composições em si. Vamos lá, eu tô na minha conta agora, meu save principal. Esse save aqui eu já zerei o jogo. Eu tô nessa conta porque eu quero mostrar pra vocês aqui sobre todos os personagens. Nessa conta eu tenho todas as classes. Beleza, vamos começar aqui pelo Leproso. O Leproso é um cara que ele vai aguentar bastante dano e ele dá bastante dano. Só que tem um porém, ele geralmente, o Leproso, ele erra bastante, cara. Ele erra bastante as skills. Mas tem muita gente que gosta de colocar ele aí na frontline. Ele pode bater, ele bate prioritariamente nas pessoas da frente. Ele pode acertar um alvo só ou dois alvos de vez. As outras skills dele são mais buffs. Ele pode se curar, ele pode dar dano a mais pra ele mesmo. E ele também pode detectar inimigos furtivos. Aqui a gente tem a Infernal. A Infernal, cara, na minha opinião, é uma das personagens mais brabas do game, cara. Tanto é que o nome dessa minha Infernal aqui é braba. Cara, ela é muito forte. A Infernal, ela é uma personagem muito versátil. Ela consegue atacar em todas as posições. Ela tem buff e ela também tem sangramento. Olha que apelão. Além de tudo, ela ainda atordoa. Ela aguenta bastante porrada. A velocidade dela é boa pra uma classe que aguenta bastante dano e também causa bastante dano. O dano dela é muito bom, é excelente. E ela também tem uma esquiva boa. Eu gosto dela bastante, é uma personagem boa. Aqui a gente vai ter o Cruzado, vocês já conhecem bastante o Cruzado, né? Ele dispensa apresentações. O Cruzado é um personagem que é mais parrudo, ele é mais tanque. E apesar dele ser bem tanque, ele é um personagem que dá bastante dano mais pra frente no jogo. No começo ele já é bom, mais pra frente ele vai ficar melhor ainda. Dá bastante dano, consegue se curar também, consegue curar estresse, atordoar e ainda é tanque. Então, porra, cara, um personagem muito bom ali pra frontline. A gente vai ter a Abominação, né? Ou Abominação, no caso. Ele eu não aconselho muito vocês a jogarem enquanto forem inexperientes no jogo. Porque o Abominação, ele vira um lobisomem. E quando ele vira um lobisomem, ele dá estresse nos seus companheiros. Em todos os companheiros e nele mesmo. E conforme mais tempo ele for ficando com o lobisomem, vai estacando mais estresse nele. Ele vai acumulando estresse. Então, é um herói ali bem complicadinho de você administrar se você tá no começo do jogo. Fora isso, como humano, ele tem algumas skills. Uma das mais importantes é o atordoamento. Ele tem bastante chance de atordoar as pessoas e é bem útil.
Ele também pode se curar e ele também pode jogar peste nas pessoas. Ele aguenta uma quantia razoável de dano também, tem uma esquiva boa e uma velocidade boa. Aqui a gente tem um tancudo mesmo, ó, o cara tá level 13, já tem 43 pontos de vida. E o soldado, o que é o soldado, cara? Ele é mais um tanquezão mesmo, um frontline pra aguentar tudo. Ele se baseia em buffs principalmente, ele vai poder ajudar o seu time com buffs e vai poder zoar o time inimigo também com debuffs. Ele tem atordoamento, e muito interessante que ele tem uma skill chamada Revide, que é, ele se marca e quando o alvo bate nele, ele bate de volta. Então, se você tá pensando em um cara tanque aí, você vai querer ter o soldado no seu time. Que a gente tem o mercenário, cara. O mercenário, pra mim, também é uma das classes que eu utilizo muito. Gosto muito do mercenário. Eu acho ele extremamente apelão. É um cara que ele vai aguentar uma porrada ali, tem uma esquiva e uma velocidade boa, e o dano dele eu também considero muito bom. Ele também dá bastante crítico. E o que acontece no mercenário? Ele tem uns esqueminhas aqui nas skills dele. Ele pode puxar pessoas pra frente, ele pode empurrar pessoas, ele atordoa pessoas, ele também dá sangramento. Então olha que personagem versátil. E ele ataca com dano corpo a corpo até as 3 primeiras posições, ó. E a última ele também pode puxar, então é bem apelão. E o que acontece? O mercenário, ele também tem uma skill aqui, a skill principal aqui de dano dele, que ele dá 90% a mais de dano quando o alvo tá marcado. E as skills dele também marcam o alvo. Olha só, ele tem uma skill mesmo de marcar o alvo. E esse puxão aqui dele também marca. Olha que interessante, cara. Então, ele é bem apelão. O mercenário é um dos personagens que eu mais gosto e dá bastante dano. A gente vai ter o bandido aqui também. Outro personagem que a galera aí do Darkest Dungeon ama. O bandido, ele é bem versátil. O pessoal gosta por conta disso. O bandido aplica sangramento, tem dano à distância. Tem a mecânica do Revide, que foi aquela mecânica que eu falei do soldado. Que ele usa essa skill aqui, ele vai pra frente e ativa o Revide. E como o bandido tem bastante esquiva, tem uma chance ali dele esquivar do dano que o inimigo vai dar nele e ainda retribuir esse dano. Então, cara, é uma skill maravilhosa. Você vai ver que essa skill vai te salvar muitas vezes, vai salvar a sua run várias vezes. E é por isso que o bandido aí tá nesse top aí de queridinhos aí do Darkest Dungeon. Pra uma classe leve, digamos assim, eu considero que o bandido é bem resistente, tem bastante ponto de esquiva e velocidade. E o dano dele também é excelente. Ocultista, vamos lá. O ocultista, ele pode ser tanto um personagem de dano, quanto um personagem de suporte ao seu time. E como é que isso funciona? Ele tem skills que vão aplicar dano direto nos caras, tanto de corpo a corpo quanto de longa distância. E ele também tem outras skills, você pode remodelar ele aqui para aplicar penalidades nos inimigos. Olha que interessante. Por exemplo, aqui você aplica a penalidade que tira 15% de dano e 15% de proteção do inimigo. Essa daqui, ó, menos 17 de esquiva e também marca o alvo. Muito legal, né? Além de tudo, você também pode usar ele como curandeiro. Ele tem uma skill que cura igual a Vestel. Porém, é um pouco diferente a cura dele. Olha ali, ele pode curar de 0 a 17. A cura dele é superior da Vestel em vários momentos. Mas aí que tá a jogadinha dessa classe, cara. Você tem que ficar ligeiro, porque às vezes ele tem chance de curar 0 de vida. Cara, então, às vezes ele pode te deixar na mão. Se um carinha ali seu pode estar nas portas da morte, e você só levou ele pra curar e ele vai curar 0. E pior ainda, tem a chance dele aplicar sangramento no próprio aliado quando ele cura. Isso é ou curando 0 ou até curando bastante vida. Ele pode aplicar sangramento no seu personagem. E aí vai dar resistência que o personagem tem a sangramento. Então, se você for usar ele como curandeiro, eu recomendo levar umas bandagens a mais aí. Mas assim, a cura dele é bem absurda. Enquanto uma Vestel ali no level 6 vai chegar a curar 14 de vida de um alvo só e 7, 8 ali de vários alvos ao mesmo tempo. Isso com Trinket, ele vai poder curar tipo 17, 20. Já houve casos dele equipado com Trinkets de cura, que ele chegou a curar 36 pontos de vida de um personagem meu. Mas aí tem aquela chancezinha, né, cara? É como se você jogasse uma moeda de cada coroa. Ele vai curar ou não vai curar. A Vestel pelo menos é certeza. E falando dela aqui, a gente tem a Vestel. A Vestel é uma personagem bem focada em cura. Ela tem dois tipos de cura. Uma cura que cura uma pessoa só e a cura mais forte. E a outra que ela pode curar o time inteiro. Além disso, a Vestel também pode ser usada de outras formas. Por exemplo, tem como fazer uma build aí de Vestel porradeira. Que você pode colocar ela pra atacar de perto, etc, etc. Focada mesmo em causar dano. Eu particularmente gosto de usar ela como curandeira e usar essa skill que dá atordoamento e dano à distância. Essa skill também, quando ela usa, ela se cura. A Vestel, ela até que aguenta umas porradinhas boas, ela tem uma velocidade boa e ela é a cura do jogo, né? Então é uma personagem ali que você vai usar mais pra cura. A gente tem também o Mestre dos Cães, eu gosto muito dessa classe também. O Mestre dos Cães,
ele não tem tanta vida, ele é um pouco mais frágil que os outros personagens. Mas o que acontece com ele? E o grande diferencial dele é que as skills dele aplicam o sangramento. Então ele é se você quer fazer uma composição ali de sangramento, que eu vou mostrar mais pra frente, é bem interessante levar ele ali na terceira posição. E ele também marca alvos e ele também cura estresse. Então olha que legal. Também tem a possibilidade dele curar a si mesmo, proteger um aliado e ele também tem uma skill corpo a corpo, que é de atordoamento. Então também considero ele um personagem bem versátil. Tirando que ele tem ele leva um biscoitinho, que ele joga pro cachorro dele aqui e dá bastante dano, cara. Aumenta bem bruto mesmo o dano dele. Essa skill aqui mesmo dele, ó, a perturbação do cão, ela aplica sangramento nos 4 inimigos, cara, em todo mundo. E eu acho ele bem versátil porque ele consegue atacar qualquer inimigo de qualquer posição. A gente tem a Lada de Covas aqui. Muita gente fala que é como se fosse uma versão feminina do bandido. Eu gosto bastante dela também. O foco dela é mais... Eu gosto de usar o foco dela como mais ataque à distância. Ela arremessa facas. E ela consegue acertar até 2 inimigos de vez. Ou um inimigo só arremessando facas. Sendo que quando você acerta um inimigo só, o dano é maior. Ela também tem essa skill aqui muito legal, que ela quebra a proteção do alvo. Ó. Tem a perfuração de armadura, que é uma picaretada na cara, né? Ela tira um pouco da proteção do alvo. Então ela, mesmo que o alvo tenha proteção, que faz com que o dano nele seja reduzido, ela consegue quebrar um pouco dessa proteção aí, se eu não me engano 20%, e dar um dano maior. Ela também tem skills corpo a corpo. Essa daqui, por exemplo, vai dar mais dano contra alvos envenenados. Interessante porque, diferente do Dismas, que causa sangramento, ela causa envenenamento. E é bem apelão. O envenenamento dela causa 4 aqui, ó, por rodada. Isso ela no level 6. E vai acumulando bastante. E ela também tem uma skill bem peculiar que acredito eu que é só ela que consegue fazer isso. Ela consegue entrar em estado furtivo. Ela voa lá pra última posição e fica invisível. Os inimigos não vão conseguir atacar ela. E quando ela voltar, ela vai voltar bem danuda. Ela vai voltar com 90% a mais de dano. Então é bem apelona também. É uma personagem que é frágil. Ela não vai ter tanta vida. Mas ela esquiva bastante e a velocidade dela é ótima. Ela também dá bons críticos e um dano bem razoável. Aqui a gente vai ter a Antiquária. Cara, a Antiquária, ela é uma personagem que ela é bem específica. Ela serve pra você farmar dinheiro no jogo. Ah, como assim farmar dinheiro? Ela você vai levar em runs de farm. Toda vez que uma Antiquária interage com qualquer item, ela vai encontrar itens a mais do que deveria. Um exemplo disso, sabe quando você tá andando na dungeon e você encontra aquela tocha queimada? Com qualquer personagem que você... Tocha não queimada, perdão. Qualquer personagem que você interagir com aquilo lá, você só vai ganhar uma tocha a mais. Se você interagir com a Antiquária, você vai achar um diamante lá, vai achar outros itens, entendeu? Tirando que também sempre que você tá com ela, ela pega um item que é da classe dela mesmo, que vale 500 de ouro, que você vai poder vender. E, mano, tudo que você for mexer com ela, você vai achar esse item lá no meio. Então ela serve pra você juntar uma grana. Ela é uma personagem muito frágil, mas que tem bastante esquiva. O dano dela também não é muito bom. E é por isso que o kit dela é mais focado em esquiva. Ela dá esquiva pra ela mesma. Ela atordoa inimigos. Ela também pode se curar, pode obrigar com que algum personagem aliado receba o dano por ela. E o kit dela é isso. Ela tem algumas skills sim de dano, que uma é jogar peste nos outros e a outra é um dano corpo a corpo. Mas eu particularmente, quando uso ela, eu gosto de ficar usando essa skill aqui, Vapores Revigorantes, que ela fica aplicando esquiva pra todo mundo do grupo. Aí você fica estacando esquiva, 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 chega uma hora que ninguém te acerta, mano. Ninguém acerta nenhum dos seus personagens, é bem apelão, dá pra acumular bastante isso daqui. Agora a gente vai ter o Bufão, cara, o Bufão pra mim é um dos MVP do jogo. Ele é muito, muito apelão. O Bufão, ele é também um personagem mais frágil, ele não tem tanta vida, mas a esquiva dele é muito boa, cara. Pensa num cara arrombado, velho, que deixa os inimigos putos. Mano, ele esquiva muito, muito mesmo. E por que que o Bufão pra mim, é um dos melhores personagens? Ele é um personagem que ele vai ajudar muito o seu time, ele vai ajudar muito a sua comp. Porque ele é um personagem que ele tem buffs, né? Então aqui, essa skill dele, ó, ele vai dar 4 de velocidade, 10 de precisão e 6 de crítico. E isso pro seu time inteiro. E isso daqui vai acumulando. Cara, chega uma hora que você vai ver, se eu não me engano, você tem como fazer isso por 4 rodadas. Até começar a perder um pouco dos efeitos, mas tem como manter por 4 rodadas. Cara, dá pra acumular, tipo, 40 a mais de precisão, vai. Tipo, 20 e poucos a mais de velocidade, 30 de crítico, entendeu? Então, cara, e é pra todo mundo. É muito apelão. Mas o que faz ele ser muito útil mesmo vai ser essa skill aqui, ó. Canção Inspiradora. Cara, ele reduz muito o estresse dos seus aliados. Então ele é muito recomendado para você usar em dungeons longas e dungeons médias, onde você pode acampar. Inclusive, durante o acampamento, ele também tem habilidades de acampamento que reduz o estresse praticamente a zero dos aliados.
e com as trinkets certas da própria classe dele, que aumenta essa redução de estresse, cara, os personagens vão sair da dungeon menos estressados do que quando eles entraram. Então é muito, muito apelão, é absurdo. Além disso, o Buffon também tem dano corpo a corpo, ele ataca e ele causa sangramento em um único alvo ou em dois alvos ao mesmo tempo, e é um sangramento muito bom, tá? Estaca bastante o sangramento dele. Aqui a gente vai ter a médica da peste, cara, absurdamente apelona. Que é isso? Ela estaca muita peste. Olha aqui, essa, por exemplo, já tá no level 6. Olha esses status aqui. 6 de peste por 3 rodadas. E olha esse, 7 de peste por 3 rodadas. Então, cara, é bem apelona, porque chega uma hora que você vai tacando as granadinhas de peste ali, você não tá nem vendo. Cara, daqui a pouco você vai ver, vai estar todo mundo... Nossa, na hora que for o turno do inimigo, ele vai perder mais de 50% da vida. Você vai ver, cara, o bicho vai chegar o turno dele, vai estar todo mundo no chão, sangrando, tudo morto já de peste, e você nem vai entender o que aconteceu. Cara, é muito apelão. Ainda mais que com essa skill aqui, ela pega os dois últimos, e esse ela pega os dois da frente. Então não importa onde o cara vai estar, ela vai conseguir envenenar o cara. É muito interessante. É uma personagem que também não possui tanta vida, mas tem uma quantidade boa de esquiva e velocidade. E o dano dela não se foca tanto no dano bruto, mas é muito acumulativo. Ela tem outras skills bem úteis também, que ela causa atordoamento, embaralhamento, e ela também pode curar peste ou sangramento, se eu não me engano. É isso mesmo. Então é bem apelão. Aqui a gente vai ter a mosqueteira. A mosqueteira é um dos melhores danos à distância do jogo. Você vai usar ela aqui quase sempre aqui na posição 3. Eu não uso ela em outra posição. E qual que é a da mosqueteira? Ela ataca à distância. E lembra do mercenário que ele causa dano a alvos marcados? A mosqueteira é a mesma coisa. Olha isso daqui. Mais 100% de dano contra alvos marcados e mais 13 de crítico contra alvos marcados. E ela também tem uma skill de marcar alvo. Olha que interessante. E ainda tira 30 de esquiva do alvo que foi marcado. Ela também pode se curar, ela também pode revelar inimigos furtivos, e ela também tem um ataque que pode empurrar os inimigos e ataca eles em conjunto. Então é uma personagem de longa distância bem versátil. Até que aguenta bastante porrada pra uma personagem, digamos assim, leve. Tem bastante esquiva, o dano dela e a velocidade dela também são bons. E aqui a gente vai ter a Atiradora. Cara, é uma personagem que eu não uso tanto. A impressão que eu tenho dela é que ela é uma mosqueteira, só que menos efetiva, digamos assim. Ó, ela também dá dano contra inimigos marcados, dano à distância. Ela também marca inimigos. Ela também pode empurrar inimigos, se curar e revelar inimigos furtivos. Ela praticamente faz a mesma coisa que a mosqueteira, só que eu acho que um pouco pior, digamos assim. Eu acho, inclusive, que a mosqueteira tem mais dano. Não cheguei a comprovar isso, não cheguei a colocar uma atiradora no level 6 também, porque entre as duas eu sempre preferi a mosqueteira. Mas é isso, minha impressão dela é esse. E bom, acho que foram todas as classes do jogo. Eu não vou estar colocando aqui a classe flagelante e nem a da lança lá. Eu esqueci, tem uma menininha aí que usa uma lança aí, parece o Scorpion. Eu não vou colocar elas porque são de DLC, pessoal. Então muita gente não vai ter acesso a esses personagens. Eu preferi fazer com as classes base do jogo. A mosqueteira, ela é de DLC também, mas ela é de uma DLC gratuita. Então pra não restringir aí alguém, né? Eu preferi não colocar essas duas classes aí. E outra, eu também não tenho as DLC. É complicado, eu sou pobre também. Aí agora que a gente já conhece um pouco das classes, a gente vai poder começar a montar as composições. E vamos lá, pessoal, composições. O que você precisa para fazer composições? Bom, o primeiro passo, cara, a gente já meio que deu nesse vídeo, que é você conhecer as classes do jogo. Inclusive, eu recomendo que você, com mais calma, analise mais profundamente ainda do que a gente fez. Meio que eu passei correndo explicando um pouco das classes, porque senão o vídeo ia acabar ficando muito longo, como eu disse. Então, cara, se aprofunda, pega uma hora com calma, lê as habilidades dos personagens, tenta entender como eles funcionam, em que posição eles jogam, que aí você vai começar a ter as suas ideias de como montar comp. E, cara, vem naturalmente. Quando você se aprofundar um pouco mais nos personagens, você já vai começar a ligar uma coisa à outra. Então vamos lá, para que servem as comps? O que são comps? As comps são os personagens que a equipe que você vai levar para as runs. E por que é importante você saber montar as comps? Você sabendo montar comps, você já vai reduzir muito a dificuldade que você vai ter enfrentando os inimigos dos mapas. Os inimigos, os chefes, etc, etc, etc. E o que é importante para você saber como montar uma comp? Vamos lá, a gente tem alguns atributos aí. Um dos mais importantes é a sinergia. Você saber quais personagens vão se conversar entre as comps. E o que é isso?
Bom, vou explicar pra vocês agora. Por exemplo, vamos montar uma compzinha aqui, uma compzinha básica, vai. Vou colocar aqui um cruzado, um mercenário. Vou querer colocar a mosqueteira aqui, cadê ela? E a Vestal, aqui atrás, beleza. E o que é sinergia durante a composição? É justamente isso daqui, pessoal. Você agora já conhece um pouco dos personagens e você sabe que, por exemplo, o mercenário, ele dá mais dano contra alvos marcados. E olha que legal, a mosqueteira também vai dar dano contra alvos marcados. Então aqui a gente tem dois personagens que se conversam, eles se complementam, digamos assim. Então, eu posso marcar um alvo que a mosqueteira vai dar mais dano nele. Posso marcar um alvo com o mercenário e a mosqueteira vai dar mais dano nele. E a mosqueteira também vai poder marcar um alvo e aí o mercenário vai dar mais dano nele. Então olha que interessante. Por mais que às vezes o mosqueteiro, sei lá, use essa skill aqui pra puxar um alvo. Já vai marcar o alvo. A mosqueteira já vai dar um dano muito mais alto no alvo. Mesma coisa a mosqueteira. Ela vai marcar um alvo. O mercenário já vai dar um dano mais absurdo no alvo. Então vocês estão começando a entender aí como que os dois já se ajudam, já se complementam. A mesma coisa do Mestre dos Cães, por exemplo. Ele também tem uma habilidade de marcar. Então ele também seria viável para essa comp. É uma comp com sinergia. Os personagens eles vão completar ali um ao outro. Por exemplo, se o mercenário tivesse sozinho, essa skill seria efetiva? Seria. Porém, você pode explorar ainda mais da habilidade. Tipo assim, eu causo um turno para marcar um alvo. Aí o jogo vai continuar rolando. Meus outros companheiros vão atacar, os inimigos vão atacar. Aí o mercenário vai poder atacar novamente. E o que acontece? Ele vai dar esse dano a mais no alvo marcado, mas o alvo não fica marcado para sempre. Então tem chance do alvo perder a marcação antes que ele possa usar de novo a habilidade ou usar mais efetivamente a habilidade. Então, com dois personagens que podem marcar, você vai poder explorar essa habilidade com o potencial máximo dela. Da forma que eu falei, o mercenário marcou e logo depois já é a mosqueteira. Logo depois ela já vai dar um tirão na cara do maluco. E aí depois rolou de novo, aí agora é o mercenário. O mercenário já vai bater de novo pra caramba no maluco, entendeu? Então são dois personagens aqui que se complementam. Fora a sinergia, o que é muito importante você saber pra montar composições. É muito importante você saber a limitação dos personagens para que você não faça merda. Cara, isso é muito importante. Por exemplo, eu vou jogar aqui um cruzado, um soldado e também um leproso. Por que essa comp aqui, cara, vai me complicar? Vai complicar meu run e vai me fazer passar raiva. A gente colocou personagens que atacam praticamente somente a frente aqui. Então, cara, olha só como que essa comp aqui ia ser meio desastrosa. Não que vá ser impossível você vencer uma run com essa comp aqui. Não digo isso. Mas, por exemplo, você vai ter muito mais trabalho para vencer uma run com essa comp. E o saber montar comp, você saber elaborar comps, é justamente você reduzir o grau de dificuldade das runs e do jogo. E por que essa comp aqui não vai funcionar? Beleza, a gente tem o cruzado que ataca na frente, o mercenário, o soldado aqui, que dá mais buffs, mas também ataca na frente, e o leproso, que também ataca na frente. Então quem que a gente tem de dano aqui na sideback aqui? A gente tem a Vestal, com uma skill de duas skills aqui, uma praticamente nem dá dano, e outra dá um daninho razoável, mas e aí? Você vai viver desse dano da Vestal? Aí a outra opção que você vai ter, matar os inimigos da frente de forma que os de trás comecem a vir pra frente. Mas aí lembra da mecânica do Darkest Dungeon? Quando você mata um inimigo, ele vai deixar o corpo dele ali. Então olha o trabalho que você vai ter. Você vai ter o trabalho de matar um inimigo, tirar o corpo dele, e depois para que os inimigos de trás cheguem pra frente, aí você vai poder bater neles. Cara, até lá você já levou muita paulada, você já foi muito estressado. Então você só vai colocar o seu time em risco. E aí, quando eu digo que você precisa saber as fraquezas dos personagens para que você possa contornar com uma composição efetiva, o que eu quero dizer? Vamos colocar aqui o cruzado, o soldado, e em vez do leproso, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um mestre de cães, jogar um mestre de cães aqui. Agora a comp efetiva. A gente tem um cara que vai dar dano, um bom dano na parte da frente, aqui nos dois primeiros alvos, e que vai aguentar bastante dano. A gente tem outro cara que vai ser focado em buffar o time, dando melhorias pro time e tancando absurdamente aqui, bastante resistência. E a gente vai ter agora um cara que vai conseguir atacar todos os alvos. Então olha que como uma mudança aqui já transformou a comp, já deixou a comp versátil e muito bem adaptável para os cenários aí que podem vir, entendeu? Então o que eu quero dizer é isso.
você tem personagens que têm limitações, você conhecendo outros personagens, você vai poder ajudá-los a reforçar sua comp, de forma que a limitação desse personagem vai ser resolvida por outro. Como esses dois não atacam atrás, eu tenho um aqui que consegue atacar de todas as áreas. Isso é versatilidade. E a versatilidade no Darkest Dungeon é muito importante. Minhas comps favoritas são as comps versáteis. São comps que você, independente da posição que o inimigo vai estar, seus personagens conseguem atacar ele. Ó, vou dar um exemplo de um chefe ainda. Nas ruínas aqui, a gente vai ter o chefe chamado Necromante. E o que, que o Necromante faz? O Necromante, ele começa na primeira posição, porém, ele vai chamando os minions dele, ele vai ressuscitando os esqueletos ali. Na primeira, ele já vai passar para a segunda posição, depois ele vai chamar mais monstros, ele vai passar para a terceira posição, e por último, ele vai ficar lá no fundo. Então agora você imagina eu levar, por exemplo, aquela comp que eu mostrei pra vocês, do soldado, do leproso e do cruzado. Cara, você ia ter que ficar matando esses bichos aí que ele vai invocando até ele chegar pra frente e você tentar causar dano nele. E quando chegasse pra frente, o que ia acontecer é que ele ia invocar esses bichos de novo e você ia ter que repetir o processo e muito provavelmente você ia perder a luta. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma comp muito versátil, com personagens versáteis, que eu usei pra matar esse chefão, por exemplo, o Necromante. Ó, eu usei a Infernal, eu coloquei uma Ladra de Covas, e aqui atrás eu coloquei também uma Médica da Peste, ó, até apareceu o nomezinho aqui, Mulheres Fatais. Ah, e o que que é esse nome? Importante falar. Algumas pessoas acham que pra uma comp ser boa, ela precisa ter algum título. Não necessariamente, viu, pessoal? Muitas comps que eu já produzi aqui, que eu já inventei, não tem título e são bem efetivas. Geralmente aparece um títulozinho aqui quando a comp tem uma sinergia a mais, ou tem alguma coisa em comum. Os personagens têm alguma coisa em comum. Nesse caso são todas mulheres aqui. Aí vamos lá. Por que eu fiz essa comp para lutar contra o Necromante? São personagens versáteis. Vou explicar agora como isso funciona. O Necromante, ele começa ali na posição 1, como eu disse. Então eu tenho a Infernal, que ataca na posição 1 e 2 com esse golpe aqui. Depois ele vai para a posição 2, ele ainda está no meu alcance. E quando ele for na 3, eu tenho essa skill aqui que ataca na terceira posição. E quando ele for para a quarta posição, eu tenho essa skill que ataca na última posição. Então olha que incrível, ele nunca, durante a batalha inteira, ele nunca saiu do raio da Infernal. Ela sempre conseguiu manter o ataque nele. Logo atrás dela, eu tinha a Ladra de Covas, que pode atacar tanto na primeira e na segunda posição, com essa skill aqui corpo a corpo. Pode atacar no meio, com essa skill aqui. E também pode atacar lá no fundo com essa skill. E com o envenenamento aqui, que ela pode atacar em qualquer uma das posições. Olha só que interessante. Logo, a gente também tem a Médica da Peste, que pode atacar os dois primeiros alvos e os dois alvos do fundo. Ou seja, mais uma vez o Necromante não teria pra onde correr. Mesmo ele se movimentando ali, durante as casas ali que os inimigos podem ficar, eu também conseguiria atacar ele. E a Vestal, né, que tá ali mais pra cura, mas que também tem uma skill que consegue atacar em todas as posições. Então você viu como que nessa luta contra esse boss em específico, a versatilidade pode salvar? Beleza, você pode levar um personagem ali na frente, um personagem mais tanque, que ia aguentar mais porrada do Necromante, etc. Mas aí vai do que você quer lutando contra aquele chefe. Eu pretendia acabar com ele o mais rápido possível, sem prolongar a luta. Então eu fiz essa comp versátil para que eu pudesse atacar ele de onde ele estivesse, aplicando penalidade onde ele estivesse. E falando em penalidades, a gente já vai puxar um gancho para outro tipo de comp agora. Por exemplo, nós temos comps, né, que eu gosto de chamar de as comps de acúmulo. Que como é que funcionam? São comps ou de sangramento ou comps de peste, que vai focar em você matar os inimigos durante o tempo, durante as rodadas, acumulando peste ou sangramento neles. Esse exemplo aqui que eu mostrei pra vocês da comp que eu usei contra o Necromante é uma comp acumulativa. Eu praticamente só usei a Ladra de Covas pra envenenar ele, jogando peste nele aqui, e a Médica da Peste pra envenenar ele. E cara, chega uma hora, essa comp acumulativa, como você vai focar em acumulando a penalidade no alvo, chega uma hora que do nada foi a hora do boss atacar, e aí chega uma hora que ele tava perdendo ali 30, 35 de vida por turno que ele fosse atacar. Então é muito apelão, cara. Composição que é de acumular é muito apelona, principalmente contra chefe, cara. Eu aconselho vocês a fazer isso bastante contra chefe. Quase todos os chefes que eu matei em Darkest Dungeon, eu matei todos, eu fui com comps de acúmulo, ou de peste ou de sangramento. Aí você vai ter que ficar ligeiro para as resistências do chefe.
Por exemplo, o Necromante, ele leva mais dano de peste do que dano de sangramento. Ele tem mais chance de ser afetado pela peste do que pelo sangramento. Então, por isso que eu escolhi essa. Um exemplo aí da composição do sangramento que a gente pode pôr. A gente pode colocar a Infernal mesmo, porque ela causa dano de sangramento. A gente pode jogar aqui um Bandido no lugar da Ladra de Covas. E a gente pode jogar um Mestre de Cães. Olha só, a gente tem uma comp de sangramento. Os personagens principais de dano vão aplicar sangramento. Tanto a Infernal, quanto o Bandido, quanto o Mestre dos Cães. Destacando que lembra que ele consegue ainda aplicar sangramento em todos os alvos aqui com essa skill. Aí você vai ter ele aplicando 3 de dano por rodada. Aí você vai ter o Bandido aplicando aqui, ó, 4 de dano por rodada. E a Infernal aqui, aplicando 4 pontos de dano por rodada também. Então, do nada, pá, explosão de sangramento nos caras. Vai estar tudo sangrando. A única precaução que você vai ter que ter com esse tipo de composição é você saber aonde você pode levar esses personagens. Por exemplo, essa composição aqui de sangramento, ela vai funcionar nas ruínas? Ela pode não ser tão efetiva. Aqui nas ruínas a gente tem inimigos que são esqueletos, mortos-vivos, etc. Tirando os acólitos lá, né, que eles sim levam sangramento, quase todos os inimigos das ruínas, eles têm 100% de resistência a sangramento. Então aqui, seria mais interessante levar a composição acumulativa da peste. Aqui sim eles pegam peste. Diferente aqui dos ermos, onde sangramento é bem mais efetivo do que a peste, porque aqui os bichos sangram mais. Então dá uma analisada no mapa antes de fazer uma composição. Ah, aqui é mais interessante levar personagem que taca peste, aqui é mais interessante levar personagem que taca sangramento. A partir disso, que você já sabe agora, o que é a sinergia dos personagens, como que você pode compensar a fraqueza de um personagem com outro personagem, como eu demonstrei lá, com os personagens que atacam corpo a corpo, o personagem que ataca à distância, você já pode começar a ter criatividade para montar suas próprias comps diferenciadas, comps que vão funcionar. Por exemplo, vamos fazer uma comp aqui agora. Eu quero fazer uma composição de uns caras aí que eles dão bastante dano, mas que também vão aguentar bastante dano. Sem dano à distância, eu posso colocar o Cruzado, eu posso colocar o Leproso e posso colocar o Mercenário aqui. Aí você deve estar pensando, nossa, mas aí não tem dano à distância, você cai um pouco em contradição com o que você disse sobre ser versátil. Só que é aí que cai aquilo que eu falei sobre você conhecer o personagem. Por isso que é importante você, para montar suas próprias composições, você conseguir entender o que cada personagem faz. Por exemplo, aqui a gente vai ter o Cruzado e o Leproso, que são focados em atacar os dois primeiros alvos aqui. E eles dão uma quantia boa de dano. Só que aí a gente vai ter também o Mercenário, que consegue atacar até o terceiro alvo. E também tem essa skill, lembra que ele consegue puxar os alvos distantes pra frente? Então aqui, ele já consegue abrir e criar janelas de oportunidade tanto pro Cruzado quanto pro Leproso. Um personagem que puxa os inimigos pra frente. Aí o que você vai utilizar dessa comp aí? Você vai utilizar que os estressantes ou personagens de longa distância ficam lá atrás. Assim que começar, que for a vez do Mercenário, você vai poder trazer esses personagens que você quer eliminar mais rapidamente pra frente. E aí você pega o Cruzado e o Leproso, meu irmão, e desce madeira neles. Então agora você já tá entendendo como é importante você conhecer os personagens pra você fazer esse tipo de comp aqui. Uma comp que quem não entende do jogo já poderia falar que não vai funcionar. Só que você sabe que esse cara aqui vai conseguir compensar a fraqueza desses dois, né? Entre aspas, assim, que só pode bater na frente. Vamos falar de outra comp aqui que eu fiz esses dias, que eu achei uma comp muito boa pro começo do jogo, talvez até pro fim do jogo, viu? Porque eu achei ela bem sustentável. Ó, eu joguei aqui, por exemplo, vai um Mercenário, um Cruzado, pode ser também, um personagem que vai aguentar mais porrada. E joguei um Bandido, um Ocultista e uma Vestal. Essa comp, ela ficou bem versátil, porque o Ocultista, ele consegue atacar melee aos 3 primeiros alvos, ele também consegue atacar os 2 últimos alvos, também tem atordoamento, penalidade, e ele também consegue puxar os alvos lá do fundo, assim como o Mercenário. Então olha que interessante. E além disso, ele também consegue curar, mesmo com a chance de curar 0 ou de sangramento, cara, ele consegue curar ali. Então você vai ter 2 curadores no seu time, e um deles ainda vai ser mais versátil, que vai conseguir causar dano. Então olha que legal, você vai ter aqui um cara que vai conseguir tancar, e vai conseguir dar um dano bom. Você vai ter um cara aqui que vai dar um dano bom aqui também, tanto a longa distância quanto a curta distância. Um cara que vai poder te curar e causar dano, e outra específica pra curar também. Então olha que comp sustentável que você vai conseguir jogar. Usei essa comp aqui no começo, alguns dias atrás, e eu achei ela bem interessante de se fazer. E tirando também, pessoal, que você pode remodelar os personagens.
Lembra, igual eu falei. Por exemplo, você não é obrigado a usar, por exemplo, um personagem só em uma posição. Alguns personagens vão ser versáteis. Por exemplo, você pode sim pegar um cruzado da vida aqui e colocar ele pra ser um cara mais suporte. Você colocar ele aqui, por exemplo, com skills de atordoamento, skills de proteção, skill de cura de estresse e skill de cura em si. Então vão ter alguns personagens que você vai poder adaptá-los a outro estilo de gameplay. Você vai poder literalmente mudar eles para que ele atenda a outra posição. Igual a Vestal, lembra que eu falei lá no começo do jogo? Você pode tirar as curas dela e colocar ela aqui para meter a porrada nos outros. Ela pode fazer isso também. Ó, se você colocar essas skills aqui, ó, olha onde que fica a posição dela. Segunda ou primeira. Vão ter alguns personagens também que eles vão ser específicos para algum tipo de cenário. Por exemplo, lembra que eu falei da Antiquária? Ela você vai usar para farmar dinheiro. Então ela é uma personagem ali que você vai jogar na sua composição. Por exemplo, tem como encaixar aqui, aqui uma Vestal, colocar aqui, sei lá, o bandido e o mercenário. E aí você vai lá e encaixa a Antiquária aqui atrás. Então essa daqui é uma comp, por exemplo, de farm. Você tem personagens que vão dar dano, um personagem aqui que consegue atacar a longa distância. E ela aqui, ela particularmente eu gosto ela de ficar usando pra buffs, como eu disse no começo do jogo. Não foco muito no dano dela. E é interessante que você tenha um personagem que consegue protegê-la, porque ela é bem frágil. E uma Vestal pra curar ela. Gosto de ficar usando ela pra habilidade de esquiva. O Bufão também é um desses personagens que ele é bem específico para algumas situações. Por exemplo, lembra que eu falei que ele tem muita redução de estresse? Então é interessante você levar o Bufão em masmorras que sejam médias ou longas. Porque são masmorras que os personagens tendem a se estressar bem mais, né, pela duração, pelos inimigos, mais combates, mais salas, mais corredores. Então ele também é um personagem específico na composição aqui. Você vai querer levar ele vai ser mais eficiente em masmorras médias ou longas, pra ele dar uma controlada aí no estresse da galera. E bom, aí começa a ficar a seu critério. Aí você agora tem que começar a descobrir quais são os personagens que você gosta de jogar. Conforme você for jogando, você vai começar a ver quais os personagens que você tem mais sintonia jogando, que você sempre tá gostando ali de usar composições. E aí começa a entrar esse aprendizado que você vai ter com esses outros personagens. Ah, eu gosto de colocar, por exemplo, aquilo lá que eu falei do mercenário. Eu gosto de usar o mercenário. Então talvez seja interessante eu montar uma composição de marcas pra ele. Ah, vou jogar o mercenário aqui. Vou jogar o mestre dos cães que marca. Também vou jogar a mosqueteira aqui. Vou fazer uma composição de marcação. Ou seja, esses personagens aqui se conversam muito bem. E aí você pode começar a deixar a sua criatividade fluir. A partir do momento que você souber desses tópicos, né, que eu falei, você vai começar sim a criar composições que vão ser efetivas, composições que vão funcionar, os personagens que têm sinergia, personagens que se completam. Esses são os pilares para você montar comps em Darkest Dungeon. Se você fugir disso, cara, não digo que vai ser impossível você ganhar runs e etc. Mas o jogo já é difícil, cara. E se você complica o jogo ainda mais, aí você tá ferrado. Então vamos lá, recapitulando mais uma vez. Quais são os pilares aí pra você montar uma composição? Conhecer bem os personagens, pra você saber quem vai encaixar com quem. Saber qual a fraqueza do personagem pra você conseguir compensar com o outro. Saber quais personagens vão se conversar bem, a sinergia dos personagens. E a versatilidade, pra você conseguir atingir inimigos de onde quer que você esteja. Uma coisa muito importante também para as composições são as trinkets. Lembra que lá no vídeo passado eu falei que você deveria focar em conseguir trinkets, escolher as dungeons a partir das trinkets, e agora vocês vão entender bastante o porquê. As trinkets, elas também entram nessa parte de você conseguir compensar as fraquezas de um personagem. Por exemplo, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o leproso, ele erra muito. Ele tem um dano bom, mas ele erra muito. Pois é, olha aqui. Aí você coloca essa trinket aqui nele, ó. Mais 10 de precisão, crítico, só que menos 8 de esquiva. Pra ele compensa, porque vai dar essa precisão pra ele. Ele é um personagem que aguenta bastante porrada, então ele não precisa esquivar tanto. E ainda vai dar um crítico bom ali pra ele. Então, pessoal, toda trinket que vocês ganharem, vocês podem ver pra melhorar as fraquezas dos personagens também. Deixando assim a composição ainda mais estável, mais adaptável, mais sinérgica. Por exemplo, eu tenho um personagem aqui que ele não tem tanta velocidade. Aí você pode vir aqui e aplicar isso daqui, ó, 2 de velocidade mais 15 de dano. Olha que interessante. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais do que são as trinkets e como você usa elas aí de forma mais efetiva.
Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas no básico delas é isso daqui. Você vai usar a Trinket pra compensar fraquezas dos personagens também. Ou pra aumentar ainda mais alguma coisa que eles já têm. Por exemplo, o bandido aqui ele dá bastante dano. Eu posso vir aqui igual um maluco e jogar mais 20 de dano em cima do bandido e outra de mais 25 de dano. Ele vai perder um pouco de velocidade, um pouco de vida, mas o dano dele vai estar absurdo. Enfim, as trinkets eu vou deixar pra outro vídeo aí. Um vídeo mais específico sobre trinkets. Bom, eu acho que agora já não tem mais muito do que falar sobre as composições. Agora realmente é a vez de vocês. Vocês agora, com tudo isso que eu falei, vocês vão ter espaço pra poder deixar a liberdade solta e criar composições. E, cara, a montagem das composições vai vir com a experiência. Conforme vocês forem fazendo mapas, for derrotando chefes, cada chefe tem 3 formas, vocês vão conseguindo entender qual personagem vai funcionar melhor um com o outro e em determinada região. E bom, é isso aí, pessoal. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o que eu conheço sobre composições e como montar de forma efetiva. Gabriel, tamo junto, meu mano. Espero que eu tenha conseguido aí responder suas dúvidas, conseguir responder o que tava faltando ali, que você disse que tinha um sentimento de que tava faltando alguma coisa nas suas comps. E se tiver com mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem, coloca aí nos comentários que eu vou responder. Dúvida relacionada a outra coisa do jogo também pode falar que eu vou responder. E é isso aí. Valeu pelo apoio aí, tamo junto. Se inscreve no canal aí, deixa aqueles likes lá. E até o próximo vídeo, pessoal.